estar com vocês, uma alegria. Muito obrigada pelo convite. Fiquem super confortáveis em abrir mão das formalidades. Eu acho que esse campo dos nossos direitos humanos é um campo de acolhimento, de proximidade, de criar pontes. Então, enfim, gosto de tentar aos poucos, na maior medida do possível, a gente romper barreiras que muitas vezes vêm, inclusive, barreiras linguísticas, né? Então, queria começar me audiodescrevendo. Então, eu sou uma mulher branca, estou com um colar de madrepérola, com uma blusa azul marinho, tenho o cabelo bem ondulado, e estou com um fundo meio, esses efeitos de aplicativos, então mais, enfim, que não dá para ver exatamente o que está por trás. Para a gente começar o encontro de hoje, queria primeiro agradecer muito ao convite da UFO, agradecer muito à Letícia, ao Gustavo, ao Rodrigo, pela oportunidade de a gente estar aqui dialogando sobre empresas e direitos humanos. Esse é um tema ainda muito incipiente no Brasil, e eu acho super importante que a academia esteja instigando os alunos, esteja instigando o corpo docente a cada vez mais se aprofundar e mergulhar nessa temática, porque ela nos impacta cotidianamente, percebendo ou não. Então, acho que colocar a luz nas diversas dimensões de empresas de direitos humanos, tanto pela perspectiva do impacto positivo, como da perspectiva dos impactos negativos e como superá-los, é um ponto super importante para que a gente possa, aos poucos, construir uma sociedade mais atenta a direitos humanos. E, bom, eu queria começar me apresentando por dois dos meus principais chapéus, ou os meus dois principais chapéus, que são a head da área de empresas e direitos humanos, mas também a coordenadora pro bono. Por quê? Por que falar sobre esses dois chapéus se a gente está aqui para falar só sobre um deles, que é a empresa de direitos humanos? Porque eu mantenho dois chapéus ao mesmo tempo, relacionada ao primeiro desafio de empresas e direitos humanos no Brasil. Acho que o primeiro desafio que eu queria destacar aqui no encontro de hoje é o fato de que a gente tem poucos espaços de diálogo entre sociedade civil e ambiente empresarial. E daí advém diversos outros desafios ou subdesafios decorrentes desse primeiro, que é uma falta de abertura ao diálogo, tanto por parte, muitas vezes, do ambiente empresarial, mas como também das organizações da sociedade civil. E daí vem o chapéu de coordenadora pro bono, é um constante diálogo com as nossas organizações parceiras. A gente tem cerca de 95 organizações parceiras, que são, eu uso a expressão ONG, né, mas na verdade a expressão técnica não é essa, então associações, fundações, cooperativas, coletivos organizados, movimentos, enfim, independente da forma como constituídos formalmente ou não constituídos formalmente. E a gente vem trabalhando com essas organizações em diversas pautas de orientação institucional, ora como trabalhista, societário, tributário, mas principalmente em como impactar a causa socioambiental ou social que essa organização visa impactar. Então, a gente vem articulando diversas litigâncias estratégicas, a gente está com casos no Supremo Tribunal Federal discutindo com amicus curiae educação inclusiva, articulando com advogados do Instituto Pro Bono o atendimento a pessoas físicas da Casa do Sol na educação inclusiva, com ações contra a violência institucional, como amicus curiae pela Educafro, aqui em São Paulo, numa ação civil pública, no Rio de Janeiro, ajuizando uma ação civil pública para pedir a reparação integral, e utilizando o conceito de reparação integral do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, para pedir a reparação à comunidade do Jacarezinho, em razão da Operação Inceptis. Em nome do IDDD, a gente ajuizou uma ação civil pública para discutir as violações aos direitos da população encarcerada no contexto da pandemia. Então, esses são alguns exemplos que mostram como a gente vem trabalhando o avanço da pauta dos direitos humanos, por meio também da litigância estratégica e de outras formas de articulação com a sociedade civil. Por que trago de novo? Por que trago esses exemplos? Porque falar sobre direitos humanos é falar sobre direitos humanos para todos os setores da sociedade.
E essa abertura ao diálogo é fundamental, porque um dos pontos, quando a gente fala sobre empresa e direitos humanos, é a consulta à comunidade, né? A consulta à comunidade ao entorno. Esse tema vem mais recorrentemente trabalhado quando a gente fala da consulta prévia, livre e informada aos povos indígenas. Mas não é só o povo indígena que é impactado direto ou indiretamente pela atividade empresarial. Então, esse é um tema que deve haver uma atenção especial em todas as etapas da cadeia produtiva, em todas as dimensões da atividade empresarial. Sempre gosto de dividir as dimensões do impacto da atividade empresarial em 4. Comunidade em torno, público interno, cadeia de fornecimento e o impacto do produto ou serviço, ou seja, da atividade fim. E, claro, são divisões que, por vezes, se correlacionam. Por exemplo, para você ter atenção a direitos humanos na cadeia de fornecimento ou na atividade fim, você precisa ter diversidade, que é um dos elementinhos de direitos humanos, garantida no público interno. Eu, mulher branca, cis, hétero, sem deficiência, não vou conseguir desenvolver um produto atento 100% às peculiaridades, necessidades próprias de uma mulher negra trans, de uma pessoa com deficiência, de um homem negro homossexual ou de qualquer outro grupo minorizado. Por quê? Por mais empática que eu seja, por mais aberta a tentar compreender os anseios, necessidades e demandas dos outros grupos que eu não represento, eu não vou ter uma visão completa. Eu não tenho como saber todos os desafios que uma pessoa com os mais diversos tipos de deficiência enfrenta, quais são as barreiras que ela enfrenta no acesso ao meu produto ou ao meu serviço. Então, é por isso que é super importante a atenção à diversidade, mas não exaurida em si própria, né? O objetivo de alcançar diversidade é que a gente possa avançar no respeito aos direitos humanos em todas as etapas da cadeia produtiva. Então, eu acho que é sempre importante fazer essa ressalva sobre o fato de que diversidade está contido dentro de empresas de direitos humanos. E eu achei super bacana que o Gustavo começou o encontro de hoje mencionando várias expressões que, com frequência, são trabalhadas separadamente e que estão todas relacionadas, estão lá no pacote, que hoje em dia, se vocês abrirem o jornal, aliás, qualquer veículo de informação, vai estar lá alguma matéria, algum textinho falando sobre ESG, que é a versão gringa do ASG, né? Ambiental, Social e Governança Corporativa. E esse tema foi se popularizando, acho que é super importante que se popularize mesmo, que são as melhores práticas atentas à sustentabilidade socioambiental e, ao mesmo tempo, a estrutura de governança apta a garantir que isso seja efetivo. Mas, ainda que eu goste da expressão ESG, eu gosto muito mais da expressão conduta empresarial responsável, que o Gustavo mencionou no começo do nosso encontro. Por quê? Ela abarca tudo. Tudo. Consumidor, governança, corrupção, tributação, direitos humanos, a perspectiva trabalhista dos direitos humanos, questão ambiental, proteção de dados, que, aliás, tem uma PEC discutindo se deve se tornar um direito fundamental. Enfim, tudo isso está num pacote que seja uma empresa bacana, atenta a todas as suas dimensões de impacto. E por que eu acho que é importante? E daí está outro dos grandes desafios de falar sobre empresas de direitos humanos. Por que é importante colocar tudo isso num grande pacote? Porque, com frequência, uma boa parte dos impactos negativos de empresas em direitos humanos estão relacionados, ou está relacionada, né, uma boa parte está relacionada ao fato de que se fragmenta esses setores. E, para fins didáticos, faz sentido você estudar direito do consumidor separadamente de privacidade, mas fato é que uma empresa super bacana em termos de integridade, não corrupção, enfim, toda íntegra nesse aspecto de não corromper e não ser corrompida na relação com o poder público, não tem condutas
anticoncorrenciais, respeita os direitos dos seus consumidores, e essa empresa tem trabalho escravo. Ela é uma empresa bacana? Não sei, não gosto também dos maniqueísmos de dizer que as empresas são ruins, ou determinada empresa, por si só, ela se exaure num problema que eventualmente venha a ser identificado. Mas eu acho que é esse tipo de reflexão. Ou, vamos pensar em outro exemplo. Uma empresa que respeita ou busca respeitar direitos humanos, faz a due diligence em todas as etapas da sua cadeia produtiva, tem um programa de formas de reparação e relacionamento com eventuais vítimas de violações ou impactos negativos a direitos humanos, e ela não paga imposto. Ela é uma empresa que está inteiramente bacana? Então, eu acho que dentro do conduta empresarial, do conceito de conduta empresarial responsável, é super importante olhar exatamente essa coerência. Então, a palavra que eu acho que é a palavra da vez, para que a gente consiga atingir, de fato, o respeito aos direitos humanos nas atividades empresariais, é coerência. E daí passa um terceiro grande desafio dentro do trabalho de empresas de direitos humanos, que é a transversalidade dos impactos. Por quê? Porque quando a gente está falando, e daí, quando eu uso a expressão a gente está falando, sou eu, os princípios orientadores da ONU, as diretrizes nacionais sobre empresas de direitos humanos, né? Enfim, não é a Clara, eu estou só transmitindo um conteúdo que está previsto. Mas o que está escrito lá, nesses documentos todos? Que a gente está falando sobre os impactos diretos, indiretos, reais, potenciais, negativos e positivos da atividade empresarial em direitos humanos. Então, vejam o desafio de falar sobre impactos potenciais e de falar sobre impactos indiretos da atividade empresarial. Vou dar um exemplo para vocês de algo que vivo cotidianamente de desafio com os nossos clientes. Cliente super bacana, super atento, buscando implementar os melhores padrões e parâmetros de empresas de direitos humanos, enfim, já com código e política interna, olhando para a cadeia de fornecimento e por aí vai. Enfim, N medidas interessantes de promoção ou de respeito aos direitos humanos. E daí eu digo, olha, cliente, vocês estão estruturando, vocês têm um grande empreendimento, um empreendimento de infraestrutura, enfim, e um dos impactos desse tipo de empreendimento é o aumento da prostituição na região. E ao ter aumento da prostituição, porque há deslocamento de mão de obra masculina, com o deslocamento de mão de obra masculina, há um aumento de demanda por profissionais do sexo, e com o aumento de demanda de profissionais do sexo, há um aumento de prostituição infantil e de tráfico de mulheres. É o meu cliente que deliberadamente falou, gente, vamos organizar aqui na cidade um tráfico de mulheres, vamos comercializar gente? Vamos começar a estimular a prostituição infantil? Claro que não. Não foi essa empresa que deliberadamente criou esse impacto. Não é essa empresa que... não necessariamente essa empresa percebia a existência desse impacto, e não necessariamente essa empresa acha que esse impacto é tolerável. Pode ser uma empresa, inclusive, que tem iniciativas de combate à prostituição infantil e exploração sexual infantil. Mas é super delicado, porque são impactos que as empresas não estão acostumadas a olhar. E são tabus. A gente vive numa sociedade brasileira em que diversos temas são tabus. Então, você imagina numa reunião corporativa esse tema ser endereçado. E precisa ser. Porque se eu vou ser contratada para fazer uma due diligence, ou um mapeamento de risco, ou auxiliar esse cliente a entender os riscos jurídicos e reputacionais relacionados à sua atividade e os impactos da atividade em direitos humanos, eu preciso dizer a ele que esse risco existe. E que ele pode estar ou não se materializando. Então, eu preciso avaliar esse 360. E aí está um ponto super delicado na construção e na implementação dos melhores parâmetros de empresas de direitos humanos.
Passo um último ponto para que a gente possa, em seguida, ouvir um pouco de vocês, os principais pontos que vocês gostariam da gente discutir. Mas eu acho que tem um aspecto que é previsões orçamentárias. A gente, com frequência, é consultado pelos nossos clientes pedindo uma avaliação de qual é o valor financeiro relacionado ao risco para que esse cliente possa emplacar com a alta gestão um orçamento para due diligence em direitos humanos ou para a implementação de mecanismos em direitos humanos. E a minha resposta é: não tenho a menor ideia. Por quê? Porque são muito recentes as ações judiciais que discutem temas com a rubrica de empresas de direitos humanos. Ação por trabalho escravo, já tem. E ainda assim, a maior parte é trabalho escravo direto, não é na terceirização. Se é o seu fornecedor direto, sim, já há debates e uma jurisprudência mais consolidada a respeito da responsabilidade subsidiária pelo pagamento dos valores. Mas a questão é, as grandes empresas não têm trabalho escravo, via de regra, no seu fornecedor direto. É na cadeia de fornecimento distante. E isso faz com que não se tenha jurisprudência sobre a responsabilidade desse tipo de violação, a direitos humanos relacionados à cadeia de fornecimento. A gente ainda não tem, no Brasil, jurisprudência sobre, por exemplo, responsabilidade jurídica de investidores por violações a direitos humanos, que é algo que vem se construindo, por exemplo, na França, esse debate. E a gente não tem jurisprudência sobre vários pontos. Isso não significa que a gente não tem um risco jurídico e reputacional relevante. Por quê? Dou alguns exemplos que não posso mencionar, obviamente, por questão de confidencialidade, nomes, mas é bastante recorrente no meu dia a dia receber consultas de clientes que estão ou abrindo um negócio, ou fechando um negócio, ou, enfim, direcionando suas atividades de determinada forma, e eu aviso que seria importante adotar determinada medida preventiva para mitigação de riscos e avaliação de quais são os riscos. Isso nunca deu problema em direitos humanos para nenhum cliente no passado. Esse ano, em 4 casos, a gente recebeu ações bilionárias discutindo o dever da empresa de fazer um monitoramento de quais seriam, uma consulta à comunidade, enfim, uma abertura ao diálogo decorrente de determinadas decisões empresariais e como elas impactam na promoção ou violação a direitos humanos. E o cliente me falou: Clara, é quase como se eu tivesse ligado, jura, quase como se eu tivesse ligado para os órgãos de fiscalização, porque as ações refletem exatamente isso. E é uma loucura, porque do ponto de vista de segurança jurídica, a gente tem uma lacuna muito importante, que é, a gente tem a eficácia horizontal dos direitos humanos. Então, sim, os direitos humanos, os melhores parâmetros de direitos humanos são aplicáveis também entre os entes privados, mas a questão é que as nossas diretrizes nacionais sobre empresas de direitos humanos dizem lá expressamente, são de adesão voluntária. Então, como você condena uma empresa com base num documento que está dizendo que é de adesão voluntária? Mas já tem decisão do Tribunal dos Tribunais Trabalhistas sob a rubrica de empresas de direitos humanos, com base nas diretrizes nacionais sobre empresas de direitos humanos. Então, a gente vive num cenário atual de grande insegurança jurídica. E esse passa a ser, eu acho que o core do nosso principal desafio. E daí, eu vou tomar mais 5 minutinhos só para contar para vocês um pouco sobre ferramentas potentes de avanço na promoção dos direitos humanos, que eu acho que já falei um monte de problema, né? Então, pelo menos falar um pouco sobre soluções. Acho que o primeiro ponto é falar sobre mecanismos contratuais. Daí vocês vão falar: Clara, contrato não resolve problema, né? Médio. Em muitos casos, se um mecanismo contratual é bem construído, ele contribui muito para o avanço dos direitos humanos. E daí,
ouço com frequência de clientes falando, então me manda aí a cláusula que você coloca nos contratos. E não funciona dessa forma, porque se fosse tão simples, estava lá na internet o texto da cláusula e a gente continuaria usando provavelmente aquelas cláusulas padrão que até hoje muito recorrentemente se usa, que é dizendo, eu declaro que eu não tenho trabalho escravo, infantil, nem e respeito às condições dignas de trabalho. Daí você inclui lá alguns elementos para falar de direitos humanos e acabou. Mas não é isso que a gente implementa com os nossos clientes. São mecanismos contratuais atentos às peculiaridades do tipo de fornecimento ou do tipo de relação contratual que vai se estabelecer, o tempo de duração desse contrato, porque se eu tenho um contrato de execução diferida, é um tipo de mecanismo contratual. Se eu tenho um contrato de execução continuada, é outro tipo de mecanismo contratual. Se eu tenho um contrato de execução imediata, é outro mecanismo contratual. E daí você tem que ajustar. Você tem que saber atentar a esse tipo a todas as peculiaridades para construir um mecanismo contratual que seja compatível e efetivo no avanço ao respeito aos direitos humanos. Isso, eu acho que é um exemplo interessante, porque é um passo que se dá. É barato, é fácil, é rápido e contribui para o avanço aos direitos humanos. Mas daí entra um outro ponto. O que você faz com esse mecanismo contratual? Por quê? Um dos grandes desafios, e tinha prometido que eu não ia falar mais de desafio, né? Mas é difícil. Mas um dos grandes desafios é o fato de que a gente tem muito pouco monitoramento. O monitoramento é essencial. Então, é super importante que se tenha um mecanismo contratual e se monitore os impactos desse mecanismo contratual. E um dos mecanismos contratuais que a gente sempre estabelece com clientes que têm um contrato de longa duração são os mecanismos escalonados de proteção aos direitos humanos. Então, você começa com uma declaração de mapeamento, em 6 meses vai te prestar determinadas informações, em mais 6 meses ele te apresenta um planejamento estratégico de redução de impactos negativos, depois ele começa a te monitorar e te prestar contas, enfim, é escalonado para, em X tempos, e eu digo X tempos, porque depende do tipo de contrato, tipo de fornecedor, enfim, todas as variáveis, depois de X tempos, esse cliente já passa a fazer a sua due diligence, ou pelo menos uma parte da due diligence em direitos humanos. Então, são algumas coisas super fáceis de implementar em termos de kickoff, assim, de pontapé inicial, e depois exige uma atenção e uma conscientização interna no cliente para que isso seja tornado perene e efetivo. Outro ponto é treinamento. É super importante que as empresas apliquem treinamentos internos sobre empresas de direitos humanos. Por quê? O jurídico está lá atento, já estudou, está sabendo os impactos de como olhar para empresas de direitos humanos, mas o seu engenheiro, que está lá na ponta, no dia a dia da planta, essa pessoa está ouvindo o comentário racista ou LGBTfóbico, está sabendo que o colega vai numa festa no hotel em que a empresa mantém e financia, e nessa festa tem profissionais do sexo, e dentre os profissionais do sexo estão menores, e ele sabe que fulano está se relacionando enfim, está conversando com segurança privado que outro dia espancou alguém no bar porque essa pessoa é indígena. Então, vejam, a forma de saber qual é o seu impacto em direitos humanos é se essa pessoa que está na ponta está sabendo olhar para direitos humanos. E está sabendo compreender como operam os direitos humanos e como respeitar os direitos humanos. Então, é um exercício de formiguinha, né? E treinamento é um ponto super importante. O que mais? Fora isso, eu acho que um outro aspecto super importante e que o Brasil dá pouco estímulo para que seja implementado são os mecanismos de reparação integral. Por quê? Eu viro e mexo e não tenho uma resposta certa ou errada no atual cenário jurídico brasileiro. Mas eu tenho diálogos constantes com o meu time trabalhista, porque em N situações a minha recomendação é uma, a deles é outra. Posso dar vários exemplos. Imaginem um seguinte cenário.
Uma mulher dentro da empresa foi estuprada por um colega de trabalho. Você simplesmente demite a pessoa e não fala nada, mantém a pessoa no seu quadro, e não fala nada no sentido de publicar informação com pedido de desculpas pelo fato de que a pessoa foi estuprada no ambiente empresarial por um colega de trabalho, etc. Você silencia, você se posiciona publicamente, você mantém as coisas do jeito que são, porque isso aconteceu numa festa. Enfim, como é a postura dessa empresa em relação a isso? Do ponto de vista trabalhista, essa empresa não pode publicar a informação de que ela demitiu a pessoa porque ele violou direitos humanos, ou porque ele é acusado de ter violado direitos humanos. Então, vejam, a gente tem N desafios da implementação. E, por outro lado, se a empresa, a depender de como a empresa se posiciona publicamente, mesmo que não seja numa relação trabalhista, isso gera a assunção de responsabilidade civil, por exemplo, ou até mesmo penal, normalmente para pessoa física, né, a não ser que seja ambiental. Então, você tem muitos desafios na condução e, com frequência, a nossa orientação é apresentar os caminhos possíveis, os aspectos positivos e negativos da adoção de um dos caminhos possíveis e, a partir disso, dialogar com o cliente para entender qual é o caminho mais alinhado com os valores do cliente, mais alinhado à promoção dos direitos humanos e, ao mesmo tempo, que mitigue riscos jurídicos e reputacionais. Então, esse é um pouco do nosso panorama geral. Tem muito, claro, tem muitas peculiaridades a depender do setor que a gente vai falar sobre. O setor de mineração tem peculiaridades e desafios muito próprios. O setor de a indústria têxtil, enfim, o setor que trabalha com segurança privada tem aspectos muito delicados próprios. Enfim, é um sem fim de possibilidades e de nuances e desafios próprios de cada etapa da cadeia produtiva, dimensão do impacto em direitos humanos e setor de atuação de cada cliente. Então, enfim, acho que esse é um pouco de uma primeira pincelada de tudo que a gente vem vivenciando na prática, mas vou adorar ouvir as perguntas de vocês, as ponderações, para que a gente possa continuar esse diálogo aberto para direcionar o que vocês estão buscando ouvir também. Bom, muito obrigado pela apresentação, pelos esclarecimentos. Enquanto o pessoal vai pensando aí, elaborando uma pergunta, vai refletindo, eu de cara já tenho logo uma pergunta. Eu acho que um tema muito importante que você trouxe é justamente essa questão das lacunas, né, existentes, de todas essas peculiaridades que existem, né, nos casos concretos. Dito isso, um tratado internacional, ele seria muito, muito importante, né? E também seria um caminho de resolver justamente essas lacunas, né? Você, durante a sua palestra, falou que tem muitos desafios, né? E, inclusive, até quando você não queria falar sobre eles, você acabou falando, né? Mas eu gostaria de que você aprofundasse um pouco mais agora acerca de quais são os desafios que se tem enfrentado para a construção de um tratado internacional sobre esse tema, né? Já que, assim, há um consenso de que ele resolveria, né? E acredito que da parte da sociedade civil não se tem nenhuma objeção, né, acerca desse tratado, né? Da importância desse tratado. As empresas, elas de alguma forma, a maioria, acredito que vê com bons olhos também, né? Mas eu gostaria de entender, então, quais seriam os desafios que se tem ainda atualmente para que se tenha um tratado internacional efetivado. Querem que eu já responda? Letícia quer fazer sua ponderação e depois eu respondo? Como vocês preferem que a gente siga? Acho que pode responder, depois eu tenho pergunta também de fazer. Eu pode responder, depois eu faço a pergunta. Tá ótimo. Gustavo, é uma ótima pergunta e eu acho que são muitos os desafios. A maior parte deles, ou grande parte deles, os tradicionais na negociação de qualquer tratado ou convenção internacional. Que, de fato, é um processo de negociação intenso, né? Enfim,
você tem N peculiaridades, em especial porque o tratado em questão está sendo discutido no ambiente da ONU, então em dimensão global e não interamericana, e, portanto, não regional dentro dos sistemas de proteção aos direitos humanos, o que faz com que se tenha que atentar a todas as diferentes culturas, níveis de desenvolvimento socioeconômico, IDHs, enfim, são muitos desafios, né? E, de fato, já correlacionando com um ponto concreto do dia a dia de desafios, e que me parece influencia muito na negociação do tratado internacional, é o fato de que, com frequência, se discute se, por exemplo, se identificando uma violação de direitos humanos, você deve simplesmente rescindir o contrato ou deixar de contratar. Dou vários exemplos. Eventuais, como se sabe, são muito conhecidas ou muito recorrentes as denúncias de violação a condições dignas de trabalho, por exemplo, na China. Você corta relação com todos os países, com todas as empresas, fornecedores e etc. chineses? Me parece que essa não é a melhor solução. Por quê? Vamos pensar em vários aspectos, e esse é um grau de complexidade muito importante na promoção dos direitos humanos, que e daí eu vou trazer para a dimensão local, que eu acho que é mais fácil a gente ver na prática, imaginando que a pessoa está aqui do seu lado. Imagina você identifica que na sua cadeia de fornecimento, Gustavo, aí no prédio ao lado, alguém de quem você está comprando, na sua cadeia de fornecimento, tem trabalho escravo, eles têm migrantes bolivianos em condições que não são nada dignas, são insalubres, insegurança, enfim, nada dignas as condições de trabalho, inclusive estão trabalhando para pagar dívida, tem todas as configurações para que se tenha certeza de que as condições são análogas às do escravo. Você rescinde, mas esse fornecedor só sobrevivia porque você o contratava. A pessoa boliviana que está na ponta, o que vai acontecer com ela quando você rescinde? Ela não vai melhorar as condições de vida dela e de trabalho. Ao contrário, ela vai intensificar a vulnerabilidade. Mas daí você vai ficar quieto? Não estou dizendo isso. Ao contrário. Estou dizendo que exige-se da empresa que identifica na sua cadeia de fornecimento uma violação a direitos humanos, com muita frequência, a melhor postura, e digo com muita frequência porque tem N nuances, né? Enfim, mas com muita frequência, a melhor postura é que essa empresa, então, monitore e ajude a superar as violações a direitos humanos que acontecia naquele fornecedor. Então, essa empresa vai fazer um aporte financeiro para garantir uma reforma e garantir que esteja tudo salubre naquela oficina de produção. Vai, então, auxiliar com o pagamento de um valor a mais para que se regularize e assine carteira de trabalho de todas as pessoas que estão lá trabalhando. Entendeu? Ela vai adotar as medidas necessárias para contornar aquele tipo de violação. Só que quando a gente está falando de um tratado internacional, você imagina que não é o seu vizinho que está com essa situação. A gente está falando de redes globais de fornecimento, redes globais de importação e exportação. Então, é muito complicado de se ter uma fórmula única de solução. Porque, na ponta, no primeiro estalo, se hoje a gente estalasse os dedos e estivesse vigente uma due diligence mandatória em direitos humanos para o mundo inteiro, claro, estou simplificando excessivamente para ficar muito prático da gente ver, porque claro que uma vez aprovado um tratado internacional, ele não passa a viger para o mundo inteiro, né? Mas enfim, imaginemos que esse fosse o cenário. Quem são os países que haveria um maior índice de rescisão contratual e que seriam, então, lançados a uma redução da movimentação econômica, ao aumento dos índices de desemprego e outras vulnerabilidades? Muito provavelmente são os países que já estão em vulnerabilidade. Então, é um processo que tem que ser complexo de negociação.
porque o objetivo, se a gente não pensar em todas as consequências práticas, e ao mesmo tempo não atribuir às empresas que estão no continente europeu, nas grandes megalópolis, enfim, nos grandes centros de desenvolvimento industrial ou coisa do gênero, se a gente não atribuir a essas empresas o dever de estimular a atenção e o desenvolvimento em todas as localidades em que elas operem, sem necessariamente, então, sair correndo daquela localidade, você vai ter um efeito contrário, de violar e aumentar as vulnerabilidades em direitos humanos. Então, eu acho que esse é um tratado, talvez o tratado mais desafiador de negociar, e até porque acrescenta um desafio adicional, que é o fato de que os sujeitos internacionais são os estados, né? Então, não são as empresas. Então, quem está na mesa de negociação não é a pessoa cujo direito e dever está sendo discutido. E isso cria um desafio muito grande. Já se discutiu se deveria criar uma corte internacional que julgaria empresas transnacionais, por exemplo, e isso não está muito na pauta, pelo menos nessa terceira versão do Tratado de Empresas e Direitos Humanos. Então, você tem vários aspectos relevantes a serem considerados, e uma consulta à sociedade civil, ao setor empresarial, a experts de economia, enfim, desenvolvimento, política, antropologia, etc., que é muito complexo nessa negociação. Acho que é mais ou menos pelo menos essa forma como eu vejo os desafios desse tratado. Bom, muito obrigado pela resposta, Letícia, pode ficar à vontade. Você sabe, só fazendo um adendo, né? Recentemente, eu e o professor Vitorino, a gente assistiu a palestra do Surya Deva, né? Que está à frente lá do working group deles para a elaboração do Tratado Internacional. E ele mencionou sobre a possibilidade de construir um tribunal internacional, mas que julgue casos assim de violações mais graves, não passaria tudo por esse tribunal. Então, eles estão até levantando a possibilidade, acho que é um cenário assim até bastante incerto, né? Que está moldando ainda, usando os documentos para tentar reforçar e colocar nesse tratado, né, e ver como funcionaria. Então, ele chegou a mencionar que estão até tentando discutir sobre a possibilidade de existir um tribunal internacional. Achei interessante isso. Mas, queria te agradecer, muito obrigada pela exposição, foi excelente. Nossa, esse tema me desperta muito interesse, então eu estava aqui hipnotizada ouvindo você falar. Então, obrigada mesmo. E eu tenho, assim, 2 perguntas, vou fazer ao mesmo tempo, porque aí você responde elas juntas. E a principal, na verdade, ela pega um pouco mais sobre a justiça restaurativa, mas a gente sabe, né, que quando tem uma violação de direitos humanos, na grande maioria das vezes tem as vítimas, e a justiça restaurativa, ela vem, contudo, tentando minimamente restaurar parte desses danos, né, que a violação causou. Então, existe uma movimentação das empresas em busca de pesquisar e de mencionar quem são essas vítimas. E o primeiro passo é estabelecer um contato com a sociedade civil, que é onde você começou até a sua exposição falando que é necessário o setor privado ter esse diálogo direto, né, com a sociedade civil. Mas a gente sabe que hoje até uma das carências da justiça restaurativa, nem sempre é efetivo esse processo de contratação. Então, eu queria te perguntar como você acha que poderia potencializar esse debate entre o setor privado e a sociedade civil nesse contexto. E também eu queria entender um pouco mais como que vocês fazem o processo de due diligence e mapeamento de riscos de direitos humanos nos casos que vocês recebem. Não sei se às vezes é muito detalhado, né? Mas se você puder falar um pouquinho sobre, ficaria muito feliz. Com certeza. A respeito da justiça restaurativa e das múltiplas formas de acesso à justiça, eu acho que esse é um tema lindo e relevantíssimo. Por coincidência, o meu tema da dissertação, da pesquisa de mestrado, é exatamente os métodos autocompositivos aplicáveis a violações de direitos humanos. Então, particularmente com foco no procedimento de soluções amistosas do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E eu acho que esse tema é lindo, assim, sou apaixonada, porque eu acho que, de fato, é muito potente. Quando você usa ferramentas de autocomposição, em especial centradas na vítima, né, em que a autocomposição
é atenta e centrada na vítima, tal como se dá no sistema interamericano o conceito de reparação integral, eu acho que é muito transformador. E daí, acho que tem N aspectos muito importantes. Por exemplo, uma das soluções amistosas mais bacanas em empresas de direitos humanos. Vejam, um caso de empresas de direitos humanos que foi solucionado por acordo no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é um caso do Chile com a Endesa, a empresa chama Endesa, e o que se viu foi que, na verdade, era uma hidrelétrica que construiu, e na construção e implementação da hidrelétrica, houve violação a direitos indígenas. Tema, consulta prévia, livre, informada, que a gente falou há pouco. E a solução prevê, assim, é uma solução construída em conjunto com os povos indígenas, com conscientização, restauração de áreas e culturas, reflexão sobre o estímulo à percepção dos direitos indígenas, criação de espaços de escuta ativa aos direitos indígenas, enfim, super complexa. A solução ainda falta muito para ser cumprida integralmente, acho que tem tipo 30%, se eu não me engano, de cumprimento, ou menos, mas já, mesmo sendo muito pequeno percentual de cumprimento, você vê a quantidade, a Comissão Interamericana tem um monitoramento de impacto, né, um observatório de impacto, e a quantidade de impactos estruturais criados em razão da implementação de uma solução construída em conjunto com as vítimas é muito lindo e potente. Então, eu acho que tanto pela perspectiva de justiça restaurativa, se você coloca o olhar da vitimologia, então, dentro da criminologia, o olhar da vitimologia e da perpetuação da vítima e criação de outras vítimas relacionadas, isso é muito importante, porque um dos principais impactos, me parece, quando a gente fala de violação a direitos humanos em empresas, ou impactos negativos da atividade empresarial em direitos humanos, são as medidas de não repetição. Inclusive, o sistema britânico é muito pautado no conceito de medidas de não repetição. Então, eu acho que isso é muito potente, porque você chama a vítima, que foi violada, e fala, vamos olhar juntas o que eu posso fazer para isso não acontecer mais? Isso, inclusive, faz parte da justiça, dos valores da justiça restaurativa, né? Essa aproximação de vítima e algoz. Estou usando, obviamente, uma expressão que nem sempre traduz toda a complexidade por trás do impacto negativo. Por que eu digo isso? Porque em toda atividade empresarial vai ter violação de direitos humanos. Assim como vai ter na minha família. Por quê? Em todo espaço, em todo núcleo mínimo da sociedade, tem comentário racista. A gente vive numa sociedade racista. A gente vive numa sociedade misógina. A gente vive numa sociedade LGBTfóbica. Então, a chance é enorme de tudo isso, todos esses olhares estarem reproduzidos internamente nas empresas. E é natural que uma empresa de 10 mil funcionários, 100 mil funcionários, não vá conseguir controlar tudo que cada um dos funcionários está dizendo, certo? Então, vai ter um funcionário que vai fazer um comentário, uma piadinha racista, um comentário LGBTfóbico, vai dizer que, enfim, tudo isso vai acontecer. A questão é o que a empresa está fazendo para prevenir. E o que ela faz para combater? E como ela faz para conscientizar? Então, são essas medidas preventivas que direcionam o olhar de empresas de direitos humanos e que são muito alinhadas com a justiça restaurativa que você trouxe, Letícia. Então, acho que é muito rico pensar nesse tema pelas formas de resolução de conflitos. Daí você me perguntou, eu esqueci, a sua última pergunta. Eu perguntei como é feito esse processo de due diligence e mapeamento de risco de direitos humanos, como vocês fazem essa análise? Perfeito. Esse é um processo muito complexo. Então, eu vou tentar sistematizar e resumir em poucas palavras. Mas, basicamente, vou começar pelo resultado dele. O entregável dele é uma matriz de risco em Excel. Depois, claro, a gente faz um PowerPoint para ficar bonitinho e fácil para o cliente entender, porque você não imagina que o CEO vai olhar a sua matriz de risco em Excel, que tem 500 mil abas e
e planilhas. Mas, basicamente, a forma de a gente avaliar é, com análise de documentos. Esse é o pontapé inicial. A partir dessa análise de documentos, entrevistas com os stakeholders, fundamental, ouvir os stakeholders. A partir disso, confirmação, e com frequência, a confirmação ou o aprofundamento nessa investigação se dá não por nós, mas por consultorias recomendadas por nós. Porque, por exemplo, eu não sou uma técnica que eu não vou saber chegar no local e medir a salubridade da água que está sendo bebida pelos funcionários, certo? Então, ou ver o grau de poluição que está no ar, enfim, que os funcionários estão respirando, coisa do gênero. Então, naturalmente, contar com o apoio de consultorias e empresas técnicas é super importante. Então, a gente tem essa outra etapa. A partir disso, a confirmação de frequência do tipo de violação que a gente identificou como potencial. Se a gente identifica, se até o momento, segundo as informações levantadas, são violações reais ou potenciais. Por que potenciais? Pode ser que a gente esteja dando uma consultoria para uma hidrelétrica e não houve nenhum rompimento de barragem. Mas a gente sabe que existe um risco potencial de haver um rompimento de barragem quando há uma barragem. Então, enfim, naturalmente, esse é um risco potencial. O grau de gravidade, o grau de recorrência, e a partir disso, uma estratégia de priorização para o cliente com as nossas recomendações urgentes, necessárias, interessantes de serem adotadas, enfim, a gente divide graus diferentes de recomendações também, para que o cliente possa ter uma estratégia de priorização efetiva, porque senão inviabiliza, né? Senão são 1000 recomendações e se torna inviável que seja aplicável tudo do dia para a noite. Então, a gente ajuda o cliente também a entender o caminho a ser perseguido, inclusive olhando para formas de reparação, se tem políticas, enfim, tudo isso daí a gente passa a aplicar nas etapas subsequentes a essa identificação de riscos. E daí a gente monitora com o cliente, a gente cria e desenvolve mecanismos de monitoramento, treinamento, enfim, tudo isso faz parte também do nosso programa de due diligence em direitos humanos. Mas, em poucas palavras, é mais ou menos isso. Nossa, muito legal. Eu gosto demais desse tema, eu fico encantada. Eu acho que a gente tem mais 2 perguntas aqui no chat. Então, Letícia, você gostaria de fazer as perguntas, por favor? Você quer que eu leia? Eu leio aqui. Obrigado. A Lina perguntou, Clara, sobre a questão de verificação de condições dignas de trabalho das empresas terceiras, como fazer um background check eficaz? Essa é uma ótima pergunta, Lina, e muito, muito bom te ter aqui com a gente. Obrigada pela sua presença. Bom, acho que o primeiro ponto, Lina, na verdade, eu diria que eu dividiria a checagem das empresas terceiras em 2 pontos. A primeira é a checagem prévia, né, que é o background check, que é super importante para você saber com quem você vai se relacionar. Então, a gente, por exemplo, não existe hoje em dia um banco de dados centralizado de violação de direitos humanos, ainda que, por exemplo, o Business and Human Rights Center tenha, mas que não vale para o pequeno fornecedor da ponta. Mas a gente tem um sistema de background check que a gente roda, e ele tem um banco de dados oficiais enorme. Mas a gente, por exemplo, complementa a nossa checagem fazendo uma pesquisa manual das principais expressões e tipos de violação de direitos humanos. Isso basta? Não. Por quê? Porque o trabalho de campo na ponta é super importante para olhar se há violação de direitos humanos ou não. Então, ter, por exemplo, um técnico que faz uma visita ou uma empresa que faz um monitoramento por satélite, a depender do tipo de atividade, é super importante. E daí, entra na segunda etapa. Depois de criada a parceria, porque você criou uma parceria com alguém que não tinha, no passado, uma violação de direitos humanos. A partir disso, você precisa fazer um monitoramento. Então, acho que esse é um outro ponto super importante, de haver um monitoramento constante, tanto do ponto de vista de receber informações prestadas, como também de ter visitas técnicas que sejam
efetivas. E por que eu digo efetivo? Porque se você tem um universo de 1.000 fornecedores e você faz visitas técnicas periódicas em 10, não é efetivo, provavelmente. Mas você pode ter um mecanismo que a gente sempre recomenda, por exemplo, que seja a prestação de informações pelo próprio fornecedor, e a maioria dos fornecedores que não respeitam condições dignas de trabalho não sabem que não respeitam. Acho que esse é um ponto importante também. Porque pensa, estou gerando emprego, estou gerando renda, enfim, não necessariamente é um fornecedor com essa percepção. E um outro ponto que eu acho que é importante também é garantir que o seu fornecedor tenha no contrato dele com os fornecedores dele a mesma cláusula, com a mesma qualidade de respeito aos direitos humanos e faça o mesmo monitoramento que você faz nele. E isso é algo que se ensina ao fornecedor. Então, acho que esse é um ponto super importante também na verificação de condições dignas de trabalho. Então, eu te sugeriria olhar por esses 3 prismas. Tanto o background check efetivo, como, em segundo lugar, garantir que haja um monitoramento nesse fornecedor direto e exigir dele prestação de contas sobre o monitoramento que ele realiza em relação aos seus próprios fornecedores. Pode deixar, pode deixar. Bom, a Vitória Rosa, ela perguntou no chat que ela disse que trabalha no setor de combustíveis e energia e tem notado grande movimentação em torno da ESG. Hoje, com a paralisação dos caminhoneiros, muita coisa veio à tona, tanto em quesitos sociais e ambientais. Gostaria de saber da sua opinião sobre o futuro desses setores que de cara são vistos como vilões, entre aspas. Futuro a Deus pertence, então não sei responder muito bem o grau de complexidade variantes que tem nessa pergunta, mas eu acho ótima a sua reflexão, Vitória. Eu acho que a gente tem um país que se desenvolveu com um grande grau de dependência, por exemplo, no setor de caminhões, né? Isso não é a primeira vez na nossa história recente que a gente vê um temor muito grande em termos de abastecimento e suprimento em razão de paralisação de caminhões. Esse é um ponto bem delicado. O outro ponto que eu acho que é super importante a gente pensar é o grau de como as questões sociais, ambientais e de governança se relacionam com o setor empresarial e com o respeito à democracia. Há muitos estudos que demonstram que é muito difícil haver um desenvolvimento econômico efetivo em países não democráticos, ou com uma democracia fragilizada. A gente vive hoje diversos procedimentos administrativos. Bom, o caso Volkswagen, que fez um acordo milionário com o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, por violações a direitos humanos em razão da contribuição com o período da ditadura militar, com o governo da ditadura militar, é um exemplo simbólico. Mas a Embraer recebeu agora essa semana há notícias públicas de um procedimento, de um pedido de instauração de investigação contra a Embraer, também por potenciais ou ditas violações a direitos humanos durante o período da ditadura. Eu digo ditas porque eu não sei efetivamente se iniciaria uma apuração, né? Mas há um procedimento administrativo do Ministério Público Federal apurando diversas outras empresas também em relação à contribuição. Então, eu acho que é muito importante também que você tenha essa percepção de que as atividades empresariais se relacionam, sim, com as pautas sociais, culturais, políticas, econômicas e etc. E não à toa, há N documentários, Netflix, YouTube, enfim, sobre empresas que, enfim, são acusadas de terem enriquecido com o nazismo na Alemanha, com o fascismo na Itália. Tudo isso são pautas recorrentes. Então, eu acho que é impossível falar sobre esses temas sem perceber o contexto, ou sem
refletir sobre o contexto em que se inserem e com o grau de complexidade que permeia todos esses temas. É um desafio. Bom, já vou passar para a sua, Zélia. Mas acho que, então, por outro lado, Vitória, eu acho que eu não gosto muito de maniqueizar os diferentes setores. Eu acho que em todos os setores, no agro tem gente muito bacana, empresas muito bacanas pensando técnicas sustentáveis, inclusive de irrigação com redução do uso de água, enfim, promoção de condições dignas de trabalho, geração de impacto positivo, culturas sustentáveis, diversificação, biodiversidade. Então, você tem empresas muito bacanas. A gente no CBET está ao lado de algumas empresas com iniciativas super interessantes. Com a TNC, que é uma ONG parceira, a gente está desenvolvendo um projeto lindo no Pará, de estímulo. É uma ONG parceira, mas por que eu menciono empresas de direitos humanos? Porque essa ONG está em parceria com uma grande empresa transnacional, desenvolvendo cultura de cacau, todas as etapas produtivas anteriores para restauração ambiental, e tudo isso financiado por uma grande empresa. Então, eu acho que tem projetos lindos, e então eu acho super delicado, porque também no setor de caminhão, no setor nos mais diversos setores, a gente tem empresas com iniciativas lindas, e outras, claro, com menor atenção aos impactos negativos que podem vir a gerar na promoção ou respeito a direitos humanos. Bom, muito obrigado pela explicação, pela apresentação como um todo. Eu gostaria de passar a palavra agora para o professor Rodrigo Vitorino, também para a Letícia, para eles fazerem os apontamentos finais, por favor. Letícia, você quer falar primeiro, depois eu falo, ou o inverso? Você que sabe, você que manda. Não, que isso. Não, eu só, doutora Clara, né? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Trouxe à tona aqui várias questões que nós vamos continuar debatendo. É muito bom nós podermos perceber as discussões a partir de diferentes óticas, né? E hoje você trazendo essa ótica da prática da advocacia, com certeza abre novos horizontes também para os nossos debates internos. Nós temos refletido sobre questões metodológicas, né, relacionadas à devida diligência, né, os próprios parâmetros internacionais dos ASGs, né, e outros, como foi falado logo no início. Então, é importante a gente ter essas contribuições, né, com certeza vai alimentar um debate aí por muito tempo, né? E compartilhamos das mesmas preocupações, né? E com certeza a sua fala só veio a enriquecer, né? Aqui as nossas atividades enquanto laboratório. Muito obrigado. Eu também teria aqui várias perguntas para fazer, mas o tempo é curto, mas fica para uma outra oportunidade. O objetivo é possibilitar que todos, né, possam aí participar também com as perguntas. E esperamos recebê-la novamente no futuro breve, né, para falar sobre esses e outros temas de seu interesse. Muito obrigado. Eu também tenho várias perguntas, mas acho que, como eu já disse algumas vezes, vou falar de novo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Uma satisfação muito grande ter você aqui com a gente, trazer ponderações tão boas e que a gente estava precisando. No Grupo de Estudos, a gente está levantando vários temas, vários debates, e você trouxe aqui uma explicação prática sobre isso, então foi muito, muito produtivo mesmo. Obrigada pela oportunidade de ouvir você falar aqui. Acho que eu não preciso dizer, esse tema é um tema que me encanta, eu acho que a gente tem muito a fazer e a gente tem um espaço para isso, então eu fico muito feliz quando a gente tem um evento, uma discussão, pessoas interessadas nesse tema. Acho que a gente tem que crescer com isso, tem que fomentar cada vez mais a pesquisa nesse aspecto dos direitos humanos em empresas. Então, eu deixo aqui meu muito obrigada. O laboratório está à sua disposição. Espero que numa próxima oportunidade, quando as coisas estiverem melhores, a gente faça um evento presencial em Uberlândia, para você conhecer Uberlândia, e que a gente mantenha esse contato e essa troca tão interessante. Então, muito obrigada.
Um agradecimento é todo meu, Letícia, Rodrigo, Gustavo, uma alegria estar com vocês. Foi muito bom ter a oportunidade de ir de São Paulo a Uberlândia na noite de hoje. Muito obrigada pelo convite, que a gente contem comigo para a gente continuar tendo essa troca. Vai ser um prazer contribuir do jeito que eu puder e aprender com certeza muito com vocês também, dentro de todos os temas que vocês têm discutido dentro do laboratório. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que veio aqui, né? Estava aqui com a gente hoje. E sigam a gente lá no canal do YouTube, a gente coloca várias palestras, já tem algumas, a da Clara em breve vai para lá também. E nas redes sociais também, né? Sigam lá, BH. É isso, gente. Tchau, boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Obrigada pela presença. Boa noite, pessoal. Obrigado.